E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Aos pouquinhos eu estou voltando aqui pra plataforma, gravando vídeos, porque, gente, eu voltei pro YouTube justamente em semana de provas. Nesse vídeo, eu vim relatar pra vocês um pouquinho de como está sendo a semana de provas, as semanas, né, de provas da minha universidade, como que funciona. Então, pra quem não me conhece, eu sou Daiane Gonçalves, estudo na Unigran Rio e atualmente estou no terceiro período de odontologia. Gente, a minha grade, ela tá terceiro período, mas tem matérias que eu puxo adiante, tá? Do período à frente, porque eu sou aluna de isenção. Prometi um vídeo aqui falando por que eu sou aluna de isenção, só que às vezes não dá tempo de gravar nada, gente. É uma correria. Igual essas últimas semanas agora, de provas, é uma correria, porque a galera fica muito focada naquilo ali. Então eu vou falar pra vocês um pouquinho como é que tá sendo. As minhas provas começaram bem agora, no início de abril. Eu sou da Unigran Rio, da unidade Duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro. E assim, gente, pausa. Eu acho que, não sei se tá estampado na minha cara a tensão de semana de provas, mas eu costumo dizer que a odontologia é um curso bem puxado. É um curso muito focado, é um curso muito detalhista, muito característico, sabe? Então você tem que dominar muita coisa. Então tem essa tensão na gente. E por que nós ficamos tensos assim desse jeito? Porque não é só prova, nós encaramos uma clínica. Ou seja, nós literalmente trabalhamos dentro da faculdade. Nós temos aquele paciente que nós vamos atender, vai sentar na nossa cadeira, sob supervisão de professores, que não é só um professor na matéria. As matérias, principalmente de clínicas, são 2 professores. Algumas matérias são 2 professores. Então, a gente tá sob supervisão? Ok, mas nós precisamos fazer tudo certo, tudo correto. Não só pra gente ganhar ponto e ganhar parabéns do professor e ganhar um sorriso do paciente, porque o sorriso do paciente, a gratidão, gente, não tem preço que cubra isso, sério. Mas porque nós estamos ali pra aperfeiçoar e pra desenvolver aquilo que nós estamos aprendendo. Então, é uma vida na nossa cadeira. E na prova teórica, tá todo mundo muito estressado. Assim, a maioria, né, tá um pouco estressado. Por quê? É um curso difícil, tá? As matérias não são fáceis. É um curso caro. Caro de listas e caro de mensalidades. E quando você reprova as matérias pra você repetir a matéria, as matérias são caras. Algumas pessoas são ProUni, não podem reprovar. Algumas pessoas são fiéis, não podem ficar reprovando também. Quem é pagante integral, que é o meu caso, não vamos reprovar porque as matérias são caras e porque, gente, não dá pra ficar reprovando matéria. Tá? No ponto de vista, eu acho que é inaceitável, tendo disponibilidade de tempo pra estudar, eu reprovar uma matéria. É o meu ponto de vista, tá? Tem pessoas que não pensam assim. Tem pessoas que pensam, isso não é o que te resume. Mas, gente, isso pra mim é uma coisa muito forte. Então, como que tá sendo essa semana, né? Falei, como que está sendo? Bem, nós temos as matérias de clínicas, matérias de laboratórios e matérias que são só teoria. Então, o que cai na prova, gente? Cariologia é uma matéria que... Vamos falar da cário primeiro. É uma matéria que não é de terceiro, é uma matéria de 4º período, que eu já estou fazendo por conta de isenção. É uma matéria que fazemos teoria em sala de aula, laboratório, já fizemos laboratório, para aprender a tratar a cárie, e a clínica, que agora, essa etapa, eu já estou na clínica, tá? Então, a cariologia tem a sua complexidade também. A semiologia é uma matéria que é só teoria em sala de aula e clínica, não tem laboratório de semiologia. Então, a clínica de semiologia ainda vai começar. Na primeira etapa, vamos fazer a prova sobre tudo que aprendemos na teoria. Tivemos uma clínica de semi, onde atendemos a nossa dupla. E radiologia, e a clínica de semi vai começar no dia 28 de abril, se eu não me engano. A clínica de radiologia é uma clínica que também é pequena, assim como a semiologia. A de cário não é uma clínica tão pequena assim. Mas a de radiologia é uma matéria que teoria em sala de aula para ver as anomalias, as lesões, tudo que nós conseguimos enxergar no exame radiográfico do paciente, na área da odontologia. Tomografia, raio-x, de técnica periapical, bite wing, panorâmica, enfim, nós aprendemos várias técnicas em teoria e na prática nós fazemos as técnicas de dentro da clínica mesmo, rotineira, periapical, bite wing e as outras técnicas que a gente acaba abordando na radiologia também, que é aquele quadradinho, a película quadradinha. Eu tô sem a película aqui agora na minha mão, mas depois eu gravo um vídeo dos materiais. A película quadradinha que o dentista coloca na boca do paciente, põe o colimador, põe a máquina, né, e dispara o X. Beleza. E temos a periodontia. Periodontia, nesse semestre, é só laboratório. Era uma matéria de 4º, passou para matéria de 3º. Ela é teoria, né? Teoria. Muito conteúdo, muita coisa, que tem gente que pensa que pério é só raspagem. Não, gente, pério é microbiologia. É voltada para microbiologia a fundo.
tá? E na primeira avaliação de pério, que foi na semana retrasada, foi logo na primeira semana de provas, gente, eu passei perrengue e mais da metade da turma também, porque não estava muito facinho não, tá? Já na segunda avaliação de pério, que caiu tudo que é feito em laboratório e teoria, porque nós temos laboratório em periodontia, fui bem melhor. Bem melhor, eu errei 2 questões, só que é muito conteúdo. E, gente, tá sendo difícil. Não tá sendo assim aquela coisa fácil, né? É igual aquela música, não está sendo fácil. Porque não está sendo fácil, tá? E o SUS, nós temos esse semestre também a matéria voltada para SUS. Algumas pessoas da minha turma, não tem isenção, estão fazendo biossegurança. Eu já fiz biossegurança no período passado, quando estava no segundo, biossegurança do terceiro. E depois eu explico essa temática de isenção pra vocês, pra não ficar confuso. Mas algumas pessoas estão fazendo biossegurança ao invés de cariologia e outras pessoas estão fazendo direitos humanos ao invés de SUS, tá? A nossa grade, ela tá um pouquinho assim, misturada. A matéria de SUS tem pessoas do 4º período e do 3º período. E dentro da matéria de SUS nós entendemos tudo de universalidade, integralidade, e tudo sobre SUS, vacina, unidade básica de saúde, quando é encaminhado para um hospital, tudo a respeito de SUS nós aprendemos nessa matéria. E não tem clínica, é uma matéria projeto de extensão. O que isso quer dizer? Nós fazemos visitas em escolas, nós fazemos trabalhos sobre temas específicos na odontologia, tipo tabagismo, câncer oral, alimentação do paciente. Tudo isso nós fazemos trabalhos de apresentações, como seminários, e vamos para as escolas fazer as instruções, né? Apresentar esses trabalhos e tudo mais, também sob supervisão de uma professora da matéria. E, gente, é a matéria mais tranquila. E ela é matéria de prova única, assim como cariologia. Ou seja, lá no final do semestre, né, lá pro final de maio, mais ou menos, acho que é maio, porque é quando começam a acontecer não, é final de maio, gente, tô meio perdida. Mas quando começa a acontecer a segunda rodada de provas, aí as matérias de avaliação única, elas entram pra prova, né? E a nível de ansiedade, o que eu tô sentindo, gente? Eu sou ansiosa mesmo, de passar mal, de ficar nervosa, só que eu tô conseguindo lidar muito bem. Em todos os semestres eu consegui lidar muito bem. No semestre passado foi um semestre muito pesado, perdi meu avô, tive problemas pessoais e, assim, foi muito pesado e eu consegui lidar com tudo isso muito bem. Muito bem. E esse semestre eu pensei, não tem desculpa pra eu não conseguir lidar com essas matérias. Eu preciso lidar com essa minha problemática da ansiedade, que eu tenho ansiedade. E eu sou, aqui no vídeo não vai aparecer, gente, mas eu sou muito palhaça. Sou muito, assim, extrovertida, muito palhaça, muito boba. Então, às vezes, eu uso disso pra distrair a cabeça. Então, muitos colegas, às vezes, acabam rindo comigo e aquela risada, aquela gargalhada, aquela sensação de estou fazendo uma palhaçada, acaba me deixando mais tranquila, sabe? Porque, enfim, a gente tem que arrumar, nós precisamos ter um jeito de, uma válvula de escape, vamos dizer assim. Então, eu crio rotina de estudos, sempre tive minha rotina. A minha rotina de estudos é basicamente ler todo o conteúdo. Ler. Não ler com a mente viajando em TikTok, Instagram, em problemas, não. É ler. Ler e resumir, escrever com as minhas palavras aquilo que eu li, né, pra ver se eu entendi aquilo ali. E, gente, escreve. Você lê muito, você escreve muito, mas essa é a melhor forma que eu encontrei de aprender. E depois eu faço os meus questionários. Ou eu pego um questionário já existente, ou eu pego questionários que eu vou encontrando na matéria, perguntas que possam ser, que possam cair na prova, né? Ou perguntas que eu posso acabar me deparando, porque na odonto é tudo muito prático. Não tem essa de, eu vou pensar numa pergunta, numa questão que possa cair na prova. Nós precisamos pensar em questões que podem cair na nossa rotina clínica, tá? Por que esse paciente está com essa bolsa periodontal? Eu consigo identificar há quanto tempo ele está com esse problema periodontal? Quando que desenvolve essa cárie do paciente? Por quê? O paciente está sofrendo uma desmineralização do dente? Esse paciente está comendo alimentos, ingerindo alimentos muito ácidos? O que está acontecendo? Esse paciente está tendo uma boa escovação? Esse paciente ele faz apertamento e está tendo como se fossem fissuras no dente? Sabe, levantar questões, desde as mais básicas, que são essas, até as mais complexas, né? Analisar tudo sobre o paciente. Então, pra gente não adianta só pensar a nível de prova teórica, nós precisamos pensar a nível, e nem prova prática, nós precisamos pensar nisso também, mas precisamos raciocinar a nível de rotina clínica, o que é que nós podemos encontrar na nossa rotina clínica dentro da odontologia. Então eu vou fazendo esses questionários, e eu faço perguntas simples para respostas complexas. E o que isso quer dizer? Eu faço uma pergunta super boba, por exemplo, sobre microbioma, né, oral, e respondo de forma complexa. Ou seja, microbioma oral.
relacionada a biofilme. O que é o biofilme? Como que o biofilme se forma? Qual a característica das bactérias que se aderem ao biofilme? Eu vou respondendo tudo isso de forma bem complexa, porque, gente, a vida é assim complexa, não tem pra onde a gente correr. E eu vou fazendo essas técnicas de estudo e é o que me ajuda muito, então eu deixo uma dica pra vocês. E assim eu faço a minha revisão de prova, minhas revisões de clínica, né, os meus resumos da matéria. E eu tô conseguindo lidar muito bem com esse período de provas. São matérias mais complexas. Esse semestre, as minhas clínicas, de fato, meus pacientes estão sendo a Vera, tá? Não tem nada de, eu vou acompanhar um colega que tá fazendo, não. São os meus pacientes, porque eu tenho o costume de pedir autorização para frequentar a clínica de outros colegas de outros períodos. Eu peço ao professor, né? Não são muitos alunos que pedem isso, então é mais fácil do professor liberar. Aí tem um dia onde a clínica esteja mais tranquila e aí a gente vai lá e acompanha. Eu tenho 2 duplas, porque eu tenho isenção de disciplinas, então uma dupla fica com as matérias minhas de terceiro período, junto comigo, e a outra dupla faz dupla comigo nas matérias de quarto, que é do terceiro é a Nayara, e das matérias de quarto é o Luiz. E as minhas 2 duplas, gente, eles são muito bons, tá? Claro que eu tenho as minhas dificuldades, eles têm as dificuldades deles e a gente vai aprendendo, né? Nós vamos aprendendo e desenvolvendo com as nossas dificuldades e aperfeiçoando aquilo ali, né? Nunca briguei com nenhum deles, já tô no terceiro período, nunca briguei com eles e um vai ajudando o outro, que a dupla é isso, gente, tipo um casamento, um vai ajudando o outro. Por isso que eu falo, na odonto escolha sua dupla que possa somar contigo, tá? Mas a nível, assim, de prova, que eu acabei indo pra um outro critério de clínica, mas a nível de prova, gente, as provas teóricas não são facinhas, tá? Não são super de boaças, sempre foi assim, com grau de dificuldade. Então, hoje eu tenho uma prova, que é de sêmio, que vai abordar assuntos sobre anamnese do paciente, consulta, né, exame clínico, intraoral e extraoral, que é avaliar os lábios, avaliar a articulação do paciente, avaliar o pescoço, a estrutura de pescoço desse paciente, avaliar tudo dentro da boca, que é o sistema estomatognático, e essa matéria é semiologia e estomatologia. Então são 2 matérias, né, dentro de uma. Eu já tive estomatologia período passado, mas como mudou a matriz, nós estamos tendo que estudar de novo a semiologia por estar junto com... De novo, a estomatologia por estar junto com a semiologia. Então, pra mim, a parte de estômato está sendo mais tranquila. Eu gosto muito de estômato, que é câncer oral, lesões orais, né? De você saber identificar uma lesão odontogênica, a característica de determinado cisto, saber fazer uma biópsia, o que é uma biópsia incisional e excisional, saber fazer um bom encaminhamento para situar o paciente em qual especialidade, no caso da faculdade, em qual clínica que esse paciente vai passar a frequentar, se vai ser encaminhado para outra clínica, porque tem cárie, enfim. Todas essas questões aí vão cair na prova. E eu tô um pouquinho mais tranquila com essa prova, espero me sair bem. Mas de pério, gente, eu estava muito ansiosa. E na quarta-feira eu tenho estágio de manhã de pesquisa, porque eu sou aluna de iniciação. E também eu tenho prova de radiologia depois. Então, na quarta-feira já tem a outra prova, que é a última prova desse ciclo, né, que é a N1. E depois, lá pro final de maio, mais ou menos, início de junho, se eu não me engano, não tô muito situada nas datas exatas, né, mas eu sei que depois vai vir o ciclo, obviamente, né, de N2, que é a última rodada de provas para encerrar o semestre. E no meu ponto de vista, esse semestre tá passando muito rápido, gente, muito rápido. E esse semestre vai deixar saudade, porque é um semestre que tá sendo marcado por muitas coisas boas pra mim. Muitas coisas boas aconteceram esse semestre. E, enfim, gente, eu vou trazendo mais atualizações sobre a odontologia, mas sobre o ciclo de N1, das primeiras avaliações do semestre, é basicamente isso, tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu tô gravando esse vídeo um pouco tenso por conta das provas, dá pra ver que eu tô um pouquinho robô, né? Mas é só por conta da semana de prova, gente, a tensão que bate. Mas depois eu venho um pouquinho mais solta, mais tranquila pra poder gravar pra vocês. Então é isso, espero que tenham gostado, espero que esse vídeo tenha informado vocês sobre alguma coisa pra quem quer fazer odonto, ou pra quem faz odonto e tem dúvidas sobre as provas, pra quem tá no primeiro semestre. Espero que eu tenha ajudado vocês e não deixe de compartilhar esse vídeo, curtir e comentar qualquer dúvida que vocês tenham, que eu vou estar respondendo vocês. Beijos e até o próximo vídeo.